Desde o início de 2024, o Bitcoin e o mercado de criptomoedas vem subindo de uma forma muito saudável e forte. Até que recentemente alguns sinais apareceram que me chamaram a atenção, e a consequência disso é que esse ciclo de alta pode se tornar um dos mais curtos da história. Então você aí vai ter que ser muito mais exigente para ganhar dinheiro e fazer uma mudança, uma multiplicação grande do teu capital nesse ciclo de alta. Mas também, por outro lado, isso abre um gap de oportunidade que poucas pessoas estão enxergando. E meu papel nesse vídeo é te mostrar exatamente tudo isso que está rolando e como que você pode ganhar nessa história, mesmo num cenário muito confuso e talvez negativo para muitas pessoas. Você sabe que eu sempre falo nesse canal a importância de você cruzar informações do mercado, que isso mostra uma leitura que nem todo mundo consegue enxergar. E se você olhar começando pelo Bitcoin, a tendência que ele está tendo, na minha opinião, está muito saudável e segue saudável. Tá? Não temos uma estrutura que coloque em risco toda essa tendência de alta que o Bitcoin fez até esse momento, mas ultimamente, bem aqui nessa ponta, alguns sinais, as condições do mercado estão mudando por conta de diversos sinais que eu vou te mostrar, mas muita gente está se enganando com o sinal que está aparecendo, porque parece que é uma coisa super negativa, mas cara, por outro lado, isso aí é uma baita oportunidade. Isso porque, se você for olhar no gráfico semanal do Bitcoin, tá ótimo, tá? Toda essa estrutura que ele tá mantendo, isso aqui claramente é uma estrutura otimista. Essa estrutura pode vir em dois formatos. Primeiro, na forma de um pivô de alta, que vai ser exatamente com essa construção. Você pode ver que o que está acontecendo agora com o mercado pode ser justamente essa mesma estrutura. Essa é uma projeção que você pode ter para o Bitcoin voltar de fato a ter a performance que ele teve de 2020, que foi o início de toda a alta. Você vai ver que lá atrás o Bitcoin ele passou por um momento mais lateral, que a gente pode encarar isso como sim um pivô de alta, tá? Que eu fiz exatamente esse desenho para você. Então isso aqui, de certa forma, deu o gatilho para o Bitcoin subir e desenvolver todo o ciclo de alta, até porque olha o que aconteceu, tá? Quando esse gatilho apareceu. Ele teve realmente o início de uma alta semanal consecutiva absurda. Isso foi exatamente no mesmo período que aconteceu o halving do Bitcoin. Então, em relação a timing do mercado, nós estamos completamente saudáveis. Tá? E a segunda estrutura que o mercado pode apresentar nesse momento, que na minha opinião só podem ser essas duas no contexto geral do mercado, primeiro esse pivô de alta e segundo, um triângulo ascendente, que seria nesse formato aqui. Ele mostraria para a gente uma resistência, ele trabalharia com uma linha de tendência aqui, mostrando para a gente que é questão de tempo para ele romper para cima. Essas são as duas estruturas que eu estou esperando. Agora pode ser muito cedo para a gente falar que vai ser um pivô de alta, mas isso aqui sem problema pode desenvolver para um triângulo ascendente, tá? Se a gente for mais paciente, esperarmos para ter essa alta lá por volta de agosto até setembro, a gente pode ver o Bitcoin rolando bastante durante esse momento para continuar subindo lá na frente. A questão é, o sinal que o mercado está demonstrando agora pode ser bem diferente dessa projeção. Isso aqui a gente está falando do Bitcoin. Agora, para as altcoins, para as outras criptomoedas, o cenário é completamente diferente. E é aí que entra a importância de você fazer um cruzamento de dados. Usar o gráfico, as informações do Bitcoin, o gráfico, as informações da macroeconomia e também a informação que nós temos das altcoins, das criptomoedas, que tudo alinhando, nós temos uma probabilidade imensa daquilo ser certo. E aí é só você usar essa informação para tomar uma decisão com base nisso. O mais importante sempre vai ser no mercado o uso das informações que aparecem no gráfico, que na minha opinião, o gráfico ele vai refletir todo o comportamento do mercado. Ah, mas tem notícia, tem fato relevante, macroeconomia, reunião de não sei o que, Banco Central, eu sei. Só que o gráfico ele já absorve todas essas informações, porque qualquer evento macroeconômico que for ter, tudo vai ser refletido no comportamento do investidor e o que mostra pra gente esse comportamento é justamente o gráfico. Então, agora que você entendeu esses dois contextos que o Bitcoin está apresentando, você tem que entender que demonstra uma alta mais urgente, né, mais momentânea agora a gente já começar a subir,
e o outro uma alta que ainda dá uma enrolada para a gente. Então, Bitcoin, no caso, teria uma margem tranquila para descer aqui ainda por volta dos 65 para continuar subindo, enrolando lá para frente. Tem problema nisso? Não. O problema é você não enxergar alguns sinais que o mercado está mostrando. Primeiro, o que eu quero casar com isso aqui é com a Bolsa Americana. Isso aqui é importantíssimo, cara. Você entender a estrutura dos mercados é extremamente importante para você não errar. Por que eu estou falando isso? O Bitcoin está numa tendência de alta muito saudável, muito forte. Temos essas duas estruturas que no geral são de alta. Então é questão de tempo para o Bitcoin de fato seguir o ciclo de alta. Mas para esse ciclo de alta acontecer, nós precisamos ter absorção de dinheiro, de capital no mercado. E esse dinheiro vai vir de onde, cara? Dos investidores do mundo inteiro. Então quem investe em cripto provavelmente investe na bolsa. E para a gente ter um crescimento em cripto, o dinheiro, cara, ele tem que vir, querendo ou não, do mercado tradicional, que é onde tem muita grana. Esse dinheiro indo para cripto, nós temos sim o mercado ganhando market share, uma participação de todos os investimentos no mundo, e aí sim nosso mercado vai expandir. Então a gente precisa, querendo ou não, seguir na mesma mão que a Bolsa Americana, que é esse gráfico que você está vendo. E se você assistiu uns vídeos passados que eu já postei, eu mostro que dentro de uma estrutura dessa que você está vendo, dessas duas linhas de tendência, nota que essas duas linhas de tendência estão inclinadas para cima. Nós temos uma angulação aqui, alfa até positivo. Eu gosto de falar alfa porque eu já fiz engenharia, tá? Então nós temos uma angulação aqui positiva. Ótimo, significa que o mercado está em uma tendência de alta. A questão é que enquanto ele estiver aqui dentro, nós temos uma tendência ascendente, crescente, de alta e saudável. Quando ele rompe para baixo, cara, não é legal, porque ele quebrou a estrutura de alta. Mas e se ele pega essa mesma estrutura e rompe para cima? Cara, o que era já positivo ficou muito mais positivo com esse rompimento. E aí o que a estrutura que a gente sempre fala, né, de confirmação, e guarda esse termo, da confirmação, que eu vou te mostrar o que está acontecendo de fato em outros gráficos, que é aí que entra o pulo do gato. Nós temos a Bolsa Americana rompendo para cima, voltando para retestar a zona rompida e sacramentando para a gente a primeira estrutura que eu te mostrei nesse vídeo, que era um pivô de alta. Cara, isso sendo sacramentado e somado com uma confirmação de rompimento, que no caso é uma linha de tendência que estava aqui, que é essa mesma estrutura, você está usando uma estrutura positiva, que é um pivô de alta, junto com uma confirmação de rompimento. O que significa isso? Ele rompeu uma linha de tendência, que era uma resistência, voltou, deu um beijo nela, confirmou e agora está subindo. Então isso aqui é um cenário extremamente favorável para a bolsa. Historicamente, eu já falei isso em um vídeo lá atrás, se você não é inscrito, cara, clica nesse botão de inscrever agora. Eu falei o seguinte: historicamente, quando a bolsa apresenta esse comportamento, nós temos semanas de alta seguidas, tá? Então, para a bolsa americana, nós temos aí praticamente, historicamente, um caminho livre de alta. Cara, isso é um sinal completamente positivo e junta com a tese do ciclo de alta do Bitcoin. Então, isso com certeza ajuda o nosso mercado a expandir nas próximas semanas e nos próximos meses. A questão é que, junto com essa informação, historicamente, essa alta não dura muito tempo. Então, essa alta que a bolsa está apresentando, essa estrutura que é muito otimista, pode ser pessimista daqui para frente. Isso junta com vários dados de inflação e uma possível recessão, tá? Então, isso aqui é um sinal de cuidado. E eu reitero para você, esse ciclo de alta vai ser difícil, vai ser desafiador. A estrutura dele até esse momento está muito diferente. O Bitcoin nunca tinha chegado próximo ou até rompido o seu topo histórico antes do halving. Isso aconteceu, cara. Isso aqui é uma coisa inédita. Isso mostra que o nosso ciclo está tendo mutações. Ah, mas isso significa que acabou? Não. É normal, o mercado está crescendo, ele está se expandindo, então com certeza a estrutura dele vai mudando e vai amadurecendo. Algumas mudanças vão acontecer pela primeira vez, tá? Ele nunca repete 100% a mesma coisa. Até que a informação que você tem que ter é que a bolsa subindo, indicando uma alta, pelo menos no curto, médio prazo, indica pra gente uma continuidade do ciclo de alta do Bitcoin. Só que lá na frente nós já vamos estar de olho para vender, tá? Então esse sentimento otimista que você tem é ótimo. Só que você tem que usar isso com muito mais sabedoria para você ter resultado com o mercado. Então esse é o seu ponto de cuidado, mas a gente vai muito além disso. Eu sei que tem muita gente com dúvida do que fazer durante esse ciclo de alta. A hora de comprar, de você se posicionar não é muito desafiadora, mas o que é determinante para você ter resultado é o que você vai fazer no meio do caminho para otimizar o seu lucro e também a saída, a hora de vender.
E para você que está com incerteza, com dúvida, com medo de fazer tudo isso, eu estou oferecendo o acompanhamento pessoal durante todo o ciclo de alta para você por meio da mentoria. Então, isso te ajudando em todos os aspectos, todas as tomadas de decisões para você otimizar o seu ganho. Se você tiver interesse nessa mentoria, você precisa ter acima de R$ 50.000 investidos no mercado. Aí você pega primeiro o link da descrição, no comentário fixado, preenche a aplicação para a mentoria. Eu vou analisar, se você for aprovado, eu entro em contato contigo. Olha que curioso a gente está vendo. O Bitcoin está mantendo na faixa dos 70 mil, a bolsa está mantendo uma estrutura de alta saudável, só que o dólar ele está muito forte e fazendo um rompimento importante. Por que eu estou falando isso para você? Porque o nosso mercado ele é nativamente dolarizado. Então, se o dólar valoriza, cara, o seu investimento ele vai valorizar mais. Se você chegar no final do ciclo, o Bitcoin batendo, vou dar um exemplo, tá? 120, 150 mil dólares, e o dólar tiver em R$ 6, por exemplo, você aqui no Brasil, você vai ter um ganho em cima da valorização do Bitcoin, em cima da valorização do dólar imperante ao real. Então, cara, isso aqui é extremamente importante porque isso pode otimizar o teu lucro geral de até 20, 30%. Cara, isso é muita coisa. E claramente a tendência que o real está tendo aqui, rompendo, o dólar está tendo, rompendo essa estrutura lateral, é extremamente otimista e positiva. Você vai ver que essa mesma estrutura, que é um triângulo simétrico, como você pode ver, ela se repete em outras moedas. Moedas como a própria Matic. Você conhece muito bem, um dos projetos mais conhecidos do nosso mercado, e ela está com a mesma estrutura. Por isso que a projeção é que esses padrões tendem a romper para cima por conta desse momento do mercado. E aí entra um gráfico muito importante, que é o Total 3. Eu já falei isso para vocês, mas eu vou continuar falando porque isso aqui é uma informação que, junto com as outras que eu vou te mostrar, indicam que a gente está muito saudável na tendência. Isso porque lá atrás, em 2020, antes de termos uma das altas mais fortes do Total 3, que é o gráfico que representa o desempenho das altcoins. Então presta atenção, tá? Esse gráfico indica, se ele sobe, as suas criptomoedas estão valorizando muito. O que a gente viu até agora não chega nem perto do que a gente pode ter daqui para frente. Então, se você achou que essa alta recente do Bitcoin, das altcoins, foi algo maluco, estratosférico, você não tem ideia do que pode acontecer, até porque nós temos uma margem muito grande para ter uma alta e uma absorção de valor imensa. Mas alguns sinais você tem que considerar nesse meio do caminho. E você vai ver que a estrutura que a gente viu em 2020 é praticamente a mesma que nós estamos tendo agora. Dá um copia e cola em toda essa estrutura e você vai ver como que isso aqui é semelhante. Nós tivemos lá atrás uma linha de tendência sustentando a alta do mercado, ele fez essa mesma estrutura lateral, depois rompeu para cima quando ele tocou nessa linha de tendência, nesse círculo aqui vermelho. E agora, cara, a mesma coisa está acontecendo. Então, se você olhar somente para esse gráfico, você vai ter a seguinte interpretação: as altcoins podem ter uma performance imensa daqui para frente. Beleza, mas a gente precisa de mais informação, né? A gente cruzando dados gráficos, a gente vai ter muito mais, a gente vai conseguir validar a nossa tese. E aí entra o gráfico da dominância. A dominância, eu já falei para vocês, ela representa o grau de prioridade do mercado. Se a dominância do Bitcoin, que esse gráfico representa, estiver subindo, significa que a prioridade do mercado está no Bitcoin, não nas altcoins, não no Ethereum, não nas outras criptomoedas que você quer que suba. Agora, se esse mercado demonstra alguma estrutura, alguma fraqueza para cair, aí sim as suas altcoins, o próprio Ethereum, podem ter uma performance excelente. E aí, em tese, vale mais a pena você se expor em altcoins do que no próprio Bitcoin, quando esse gráfico estiver demonstrando uma fraqueza. E olha só, nós estamos tendo uma cunha ascendente como comportamento nesse gráfico. Isso aqui pode caber, pelo menos nesse início de rompimento, que a gente possa ter daqui para frente as altcoins performando melhor que o Bitcoin. Isso bate com o gráfico do Total 3. Agora, se você for um pouquinho mais no curto prazo, você vai ver que esse rompimento foi momentâneo e ele está subindo. Cara, isso aqui eu quero que você preste muita atenção. Porque quando faz um rompimento de uma estrutura e ele volta, cara,
você já sabe que isso aqui pode ser uma confirmação de rompimento. Então, o que é muito negativo para muita gente, né? Isso aqui acaba sendo um sinal pessimista, porque ele rompeu para baixo e já está querendo voltar. Eu não quero que você enxergue dessa forma, tá? Graficamente falando, quando ele rompe e ele tenta recuperar, isso aqui pode ser encarado como uma confirmação de rompimento. Cara, se isso aqui for realmente efetivado, nós vamos ter daqui para frente as altcoins performando muito melhor que o Bitcoin. Esse aqui é um sinal que poucas pessoas enxergam, porque muita gente cai no momento, né? Nossa, não, mas rompeu, mas pô, tá desrompendo. Cara, olha que palavra complicada, isso aqui é ruim pra caramba. Só que por outro lado, isso aqui pode ser uma confirmação de rompimento. Quer ver um exemplo? No próprio Bitcoin, isso aconteceu e ele está tentando desenvolver uma alta com base nisso. Você viu que dentro desse intervalo, até falei sobre isso, do próprio Bitcoin, ele estava rompendo uma linha de tendência. Essa linha de tendência era importantíssima historicamente também. Quando ele rompe, significa que ele pode ir buscar novas máximas. Só que ele parou aqui no meio do caminho. Mas por que ele parou, né? Se você for parar para analisar melhor, isso aqui pode ser justamente um pivô de alta. Então, olha isso aqui, né? Se ele estiver efetivando isso aqui, ele fez o quê? Ele fez o rompimento dessa linha de tendência que você está vendo, ele rompeu, ele voltou, só que essa volta para muitas pessoas aqui pode ser algo completamente pessimista, né? Olha só, ele rompeu, mas está voltando, está desrompendo. De novo, olha que palavra complicada. Isso aqui pode ser encarado como uma confirmação de rompimento. E não deu outra. O Bitcoin bateu nessa linha de tendência como suporte agora e foi para cima, cara. Então, se ele conseguir efetivar novamente essa estrutura, ótimo sinal, e o sinal otimista. Lembrando que nós falamos no início de uma segunda estrutura de alta que acontece pós-rompimento, que é um triângulo ascendente, e ele pode fazer justamente a mesma estrutura. Ele rompeu, formou um fundo aqui, está formando um fundo ascendente e pode seguir essa estrutura sem problema nenhum, evoluindo também para um triângulo ascendente. No geral, isso aqui está muito otimista, a própria dominância do Bitcoin está indicando, e se isso aqui for confirmado, as altcoins podem performar muito melhor que o próprio Bitcoin. E nós temos ainda de sobra um gráfico que eu venho falando bastante para vocês, que é o Ethereum BTC. Esse gráfico pega a cotação do Ethereum e cota ele em BTC. De uma forma bem simples, se esse gráfico aqui sobe, o Ethereum performa melhor que o Bitcoin. E historicamente também no ciclo de alta, quando o Ethereum performa melhor que o Bitcoin, esse geralmente é o gatilho de um início da valorização intensa das criptomoedas, das altcoins. Então olha quantos sinais gráficos estão batendo na nossa cara, mas o que chama atenção é o que aconteceu recentemente, o mercado caiu, o mercado recuou, a dominância voltou a subir, né? Olha só como é que esse candle aqui verde demonstra um sinal de cuidado, cautela para muita gente. Mas por outro lado, isso aqui pode ser uma confirmação de rompimento. Então o Total 3 entregou uma queda, mas ele ainda está segurando em uma linha de tendência. Então, querendo ou não, isso aqui está muito saudável. Claro que alguns detalhes no curto prazo podem quebrar um pouco essa estrutura, mas no macro isso se mantém. Mantém porque todo o macro de todos os gráficos que eu já te mostrei estão otimistas, tá? Estão bons. Então, num cenário como esse, vale a pena você manter a exposição no mercado. Não acho interessante você pegar e vender tudo agora de forma nenhuma. A questão é se você vai se expor muito, ou pouco, ou médio, vai de acordo com a sua gestão de risco. A forma que você está confortável em se expor. Se é tudo, se é uma parte, se você está de acordo com isso, tá tudo certo, tá? Cada um tem a sua interpretação. Essa aqui é a minha. E a interpretação que eu estou tendo é a que eu tive com o pessoal da mentoria. A gente já formou um plano de execução para todas as informações. Então lá você tem todo um guia, um passo a passo de o que a gente vai fazer em cima dessas informações para a gente aproveitar ao máximo o ciclo, tá? Novamente, se você tiver interesse, o primeiro link na descrição para você preencher o formulário. Então tudo isso aqui mostra para a gente excelentes sinais, só que nada foi confirmado. O próprio Ethereum BTC, que eu abri brevemente, mas eu vou me aprofundar mais, tá com uma estrutura de alta, e assim que essa estrutura for efetivada junto com a dominância, cara, junto com o Total 3, tudo pode confirmar junto, tá? Então aí vai ser um choque, aí quem não se posicionou pode ficar um pouquinho para trás, pode ficar perdido no que fazer, mas sempre tem oportunidade para você aproveitar o movimento, tá? O Ethereum BTC, ele tava querendo romper, ele pegou nesse suporte, olha só, né? Ele veio caindo, bateu aqui, cara, ele já deu um porradão e já foi direto para resistência, saiu de suporte para resistência em uma jogada só. Isso aqui foi muito massa e um sinal importante que o mercado
está começando a priorizar aos poucos o Ethereum do que o próprio Bitcoin. E o que vai faltar para a gente é esse rompimento. Quando ele conseguir fazer isso aqui, essa estrutura vai ser algo muito positivo para a gente. Só que, novamente, tudo que a gente está falando aqui é uma especulação, nada foi confirmado. E tudo pode ser confirmado junto. E aí pode ser muito tarde para muitas pessoas. Só que identificar esses sinais é ótimo para você especular, montar uma estratégia para sua carteira, disposição com base nisso, para você justamente antecipar uma tendência. Isso é importante quando se tem muitos dados te mostrando um sinal positivo, tá? E aí, essa queda recente também, que, nossa, mas rejeitou aqui, isso aqui pode derreter, eu quero que você enxergue com outros olhos. Do nada, esse gráfico do Ethereum barra Bitcoin defendeu esse suporte, foi direto para resistência, e é normal a gente ver o mercado batendo uma resistência e retraindo. A questão é que sempre temos uma retração saudável no movimento. Só para entrar um pouco na parte técnica, nós temos geralmente uma retração de Fibonacci muito saudável, de até 38% a 50%. Então, enquanto ele estiver se mantendo dentro dessa região aqui, cara, tá totalmente favorável e saudável para ele pegar um gás para de fato tentar esse rompimento. Nós podemos ver isso aqui acontecendo nas próximas semanas. Acontecendo, cara, vai ser um sinal importantíssimo que o Ethereum vai performar melhor que o Bitcoin, e, consequentemente, isso vai atrair o bonde para as criptomoedas. E aí que onde você vai ter uma performance positiva na sua carteira. Mas, novamente, isso aqui traz algumas consequências que a gente já viu na bolsa, toda a estrutura, que essa alta pode ser um pouco mais rápida do que a gente imagina. Rápida de acontecer e de acabar. Então, você vai ter que ser, novamente, muito mais minucioso e esperto nessa tendência. E parando para conversar melhor, você sabe, cara, não tem dinheiro para todo mundo no mercado. Porque em período de alta todo mundo fica verde, mas no final quem que sai com dinheiro no bolso são poucas pessoas, porque as pessoas não pensam em vender. Esse mercado aqui é extremamente volátil, é um mercado de alto risco. Se você não tratar ele dessa forma, você vai perder dinheiro. Cara, mesmo em um momento que muita gente faz muito dinheiro, que é favorável para você fazer uma transformação imensa no teu patrimônio. Mas você não faz porque você fica negligenciando o estudo gerenciamento de risco. E o que nós fazemos, o que eu te mostro aqui é justamente um estudo aprofundado de várias informações gráficas do comportamento do mercado. Eu cruzo elas e vejo se faz sentido ou não eu fazer uma decisão, tomar uma decisão. Então se basear nisso, cara, é importantíssimo tanto para você comprar, se posicionar, entender a tendência, o que ela está mostrando e também sair. Porque a partir do momento que o mercado estiver subindo muito, você vai ter que se preocupar na hora de sair, na hora de vender. Isso aí, cara, é muito momentâneo, não adianta a gente pegar fazendo esforços agora para fazer uma projeção irreal, sendo que isso vai depender de como que o mercado for subindo e como que ele for demonstrando a estrutura de alta. Quando a estrutura de alta que ele estiver tendo, vou dar um chute, em dezembro, janeiro de 2025, a gente pode ver essa estrutura enfraquecendo. E esse sinal de fraqueza da tendência pode ser o fim do ciclo. E aí basta você acreditar nesse sinal, interpretar ele e tomar a devida decisão para se proteger. Isso que é importante, mas na hora você não vai pensar nisso porque você quer ganhar dinheiro, você quer continuar surfando e acha que vai subir para sempre. E cara, esse é o erro número 1 que as pessoas cometeram lá em 2020 e 2021. Então, para você não cometer esse erro de novo, você se inscreve nesse canal, fica comigo, que aqui tem muita informação relevante, importante, relevante, não irrelevante, para você surfar esse ciclo. Caso você queira algo aprofundado, tem a mentoria a seu dispor aí. Mas muito obrigado pela companhia e fica de olho que os próximos vídeos vão ser animais. Mas tamo junto.